Eu voltei agora pra ficar. Caramba, tava com saudade de vocês, viu? Ó, falando em saudade, a gente ficou 10 dias sem conteúdo, sem futebol no Brasil, só que agora vai começar um atrás do outro. Então, você que não faz parte ainda do grupo do Telegram, aqui na descrição do vídeo, tem o link, é gratuito, você entra lá e recebe todas as informações. Por que eu tô dizendo isso? Porque a próxima rodada termina na quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite eu tenho TV, tenho todas as coisas. E aí na sexta não vai ter vídeo da próxima rodada, mas vai ter live no sábado para a gente montar o time juntos e aí tirar todas as dúvidas. Isso no sábado. Depois, na outra semana, então eu vou mandando toda a programação lá no grupo do Telegram. Então, se você ainda não faz parte, clica no link, é gratuito, vai cair direto lá no grupo e você fica sabendo de tudo que você precisa saber antes da rodada acabar. Primeiro de tudo aqui, vou tirar o filtro de provável, tá? Aliás, eu vou deixar provável e dúvida. Por quê? Porque tem muito jogador de seleção que pode ser bom para rodada, não só na seleção brasileira, que pode ser bom para rodada e tá como dúvida. E a gente vai falar deles também. Como, por exemplo, Lucas Perry. É a melhor defesa do campeonato contra o lanterna do campeonato. Mas uma coisa é importante dizer: o América Mineiro foi o time que mais tomou virada no campeonato. O que eu quero dizer? Ele abre o placar, a gente viu isso na rodada passada. Ele abriu 2-0 e tomou 3-2 do Fortaleza. Então ele abre o placar e depois toma a virada. É um time que tá na lanterna, mais um golzinho ou outro ele deixa aí. Tá, beleza, é a melhor defesa do campeonato, tem uma chance de SG, mas vamos não contar com isso. Tá? Se vier o SG, maravilhoso. Se não vier, a gente já está meio que avisado. Então, Lucas Perry, como ele é o goleiro mais caro, você não vai conseguir fazer o hack do goleiro. Então, o que eu indico? Coloca o Lucas Perry e mete o gatito ali na reserva, porque aí pelo menos você fica seguro que um dos dois vai acabar jogando, tá? Então, essa é a questão do América. 7 viradas tomou em 26 rodadas do Brasileirão. Fábio, eu acho uma baita opção, porque o Corinthians fora de casa não produz tanto assim. Só que, ó, todas essas informações que eu vou dar é diante do histórico de cada time. Teve aí data FIFA, os times treinaram, alguns mudaram de técnico, pode ter surpresas e coisas diferentes daqui para frente, tá? Então, Fábio é muito boa opção. O João Paulo não é bom para SG, mas olha aqui, mesmo tomando gol no jogo passado contra o Palmeiras, fez 5 pontos. Ele não é bom para SG, mas o Bragantino é o time que mais finaliza no campeonato. Então, o João Paulo vai ser bem exigido. Mesmo que tome um gol, ele pode recuperar a pontuação, assim como recuperou contra o Palmeiras, tá? O Everton é uma boa opção. O próprio Everson, né? O Atlético Mineiro é uma das melhores defesas do campeonato. O Palmeiras está tendo bastante dificuldade no seu ataque. Então, como uma aposta aí, o Everson pode ser uma boa opção. O Rossi é uma boa opção. O Cruzeiro tem um dos piores ataques como mandante no campeonato. O Gatito aqui aparece em dúvida, então dá para colocar o Lucas Perry e o Gatito, né, como reserva. Gabriel Grando é uma opção que eu gosto. Inclusive, esse jogo do Grêmio aqui pode dar muito bom, peças para defesa e ataque do Grêmio. O próprio Gabriel, quem não tem cartoleta, eu acredito que neste momento do campeonato não tenha mais isso, mas é importante frisar. Então, quem ainda está enforcado de cartoletas, o Gabriel do Coritiba é uma apostinha mais ousada, não vai dar grandes mitadas e nem nada, mas faz um hackzinho e vai que vai, tá bom? Eu vou colocar aqui o Lucas Perry, só para vocês entenderem, eu gravei tudo isso até agora e não estava no time do canal, por isso que não estava aparecendo do lado o quanto precisava para valorizar. E se você reparar, também as cartoletas vai ter um número ali diferente, mas foi por conta disso, já mudei para o time do canal, tá? Só para constar aí o erro de gravação. Ó, aí fica o PR e o Gatito na reserva, tá? Indo para os nossos zagueiros, a mesma coisa, a gente vai filtrar aqui provável e em dúvida. Por que está o Vitor Cuesta aqui? Mas melhor do que Vitor Cuesta está ele, Adrielson, que tem
uma média muito melhor do que, não tá aparecendo aqui, mas a média dele é melhor do que a do Vitor Cuesta, tá? Claro que o Cuesta é uma ótima opção. Quem quiser dobrar com o Adrielson, o que tá acontecendo muito no zagueiro, gente, não tem nenhum zagueiro que, ó, tá mitando, tá? Então, ou você vai por um possível SG, contar com a sorte aí, se conseguir o SG, beleza, ou você vai em zagueiros que tem média básica, que aí mesmo que ele perca o SG, você consegue alguns pontinhos. O ideal é, óbvio, unir o útil ao agradável, mas essa rodada tá bem difícil, já adianto isso. Maurício Lemos é um cara que tem média básica e pode sim ter um SG. Murilo é um cara no Palmeiras que, assim, se eu tiver que escolher entre Murilo e Gomes, Murilo tá indo melhor do que o Gustavo Gomes. Mas não é que também tá produzindo muito SG, não. Ó, tomou gol, perdeu SG e fez 0,80. Muito pouco, né? Joaquim, se a gente for ver, tá indo um pouco melhor. O Joaquim perdeu o SG, tomou gol. E ainda assim fez 6,80, deu uma assistência. Ó, ele já deu 3 assistências, se eu não me engano, não tá aparecendo aqui as assistências dele, mas não tá aparecendo porque não sei por quê, porque tá com algum pau no Cartola. Mas ele deu 2 assistências no jogo contra o Vasco e deu uma assistência no jogo contra o Palmeiras. Então tá com alguns erros aqui o site do Cartola, mas ele já deu 3 assistências, tá? Então a média básica do Joaquim, por exemplo, é melhor que a do Murilo. E a mesma probabilidade do Santos tomar gol é o do Palmeiras tomar gol também. Kahneman também tem uma média básica boa. Luciano Castan, não para esse jogo, mas também tem uma média boa. Léo Ortiz, Luan, tem algumas opções aí, mas é isso que eu tô falando. O próprio Lucas Beraldo tem média boa, mas o São Paulo não venceu ainda fora de casa. Tem 1 ano que o São Paulo não vence fora de casa, não é só no Brasileirão, não. 1 ano que o São Paulo não vence fora de casa. É muita coisa. A última vez foi no Serrinha, 4-0 para o São Paulo, mas foi contra o Goiás, então tá para fazer aniversário aí. Dentre as opções que a gente tem, eu vou de Maurício Lemos e vou de Adrielson, tá? Para o nosso time. Passando para os nossos laterais. Isso aqui é um absurdo, tá? O Marlon é um absurdo mesmo quando perde a USG. Não tem o que falar dele, não. Então, a média geral dele, 8,04. É realmente muito, muito, muito alta. E o Flamengo, fora de casa, ele não vai tão bem quanto vai em casa. A gente tem que ver como que vai esse Flamengo com o Tite agora. Eu não estou tão confiante assim. Eu preciso ver 1 ou 2 jogos do Flamengo como vai se comportar com o Tite. Mas o Marlon, a gente sabe que ele é independente do adversário, tá? O Marcelo é um dos melhores jogadores para Cartola. Isso eu estou incluindo todos, não só os laterais, tá? Tem um gol, tem uma assistência. Vale muito a pena ter o Marcelo na lateral nessa rodada. Bruno Pacheco sempre produz bons scouts. De Plácido é uma opção que eu gosto bastante também. João Pedro é uma opção que eu gosto. Samuel Xavier. Wesley é uma opção que eu gosto. Só não vai me colocar Marlon e Wesley. Tem que ver como ele vai jogar com o Tite, né? Se ele vai continuar jogando mais avançado. Mas é aí uma boa opção. Luan Cândido pega um lado do Santos que cede bastante desarme. Reinaldo é uma ótima opção. Gente, de pensar, quem joga Cartola há um tempo, hein? De pensar que o Marcos Rocha já foi um dos caras mais caros do Cartola. Hoje tá aqui nos mais baratos, custando 5,42. E é isso, tá? Então, de lateral, a gente vai de Marlon, sim, vou investir num lateral bacana e vou aqui com o Reinaldo para dar uma balanceada nisso. 56 cartoletas, média de um pouquinho mais de 10 cartoletas por posição, 11 cartoletas por posição, tá ótimo. E vamos para o meio-campo. Outra posição que tá horrorosa. A gente, ó, aí quando eu digo a gente, tô falando eu, vocês, os influenciadores e os cartoleiros de modo geral, tá difícil escalar meio-campo. E essa rodada tem um plus, né? Porque a gente tem Rafael Veiga, tem Arrascaeta e tem Arias nas suas seleções. Então são dúvidas. Eu vou tirar aqui, de qualquer maneira, ó, os dois aqui, ó. E aí nos restam, né? Ah, Carol, o Veiga foi muito mal contra o Santos. O Palmeiras inteiro foi mal contra o Santos.
O Veiga teve uma finalização no gol e ele é o meio-campo que mais finaliza no campeonato todo. E nesse jogo especificamente ele teve só uma finalização. A parte boa, ele é o mais caro, mas quando você coloca um Marlon que precisa de 6 pontos para valorizar e tal, ele vai custar caro, mas ele pode te dar umas cartoletas aí na rodada. Acho que vale a pena esperar as notícias até o horário fechar no mercado na quarta-feira. Então, eu acho que vale a pena. Matheus Fernandes é um cara que, vamos lá, como o meio-campo tá difícil, eu acho que uma ou duas peças do seu meio-campo tem que ser de caras que ao menos te entrega a média básica. E a média básica do Matheus Fernandes é alta. Pega aí um meio-campo do Santos que está encaixado peronomútil, que tem alguns desfalques, então pode dar a ele boas pontuações. Eduardo, tchau, Eduardo, você ainda está na geladeira, não vou confiar em você. Ranieri é outro que tem média básica, então pode ser uma pecinha ali um pouco mais de segurança para o seu meio-campo. Tassiano é uma opção bem interessante. Cristaldo, já vou colocar o Cristaldo aqui no nosso time, que é uma baita opção interessante. Lucas Evangelista é outro, é um cara que a gente falou isso na rodada passada, né? Eu coloquei no vídeo, ele estava suspenso na rodada passada, e aí eu falei, vai penar o Bragantino justamente porque está sem seu principal jogador de meio campo, que é o Lucas Evangelista. Não deu outra. Não foi um resultado tão bacana assim para o Bragantino. E agora ele volta. Então, Carol, posso dobrar Lucas Evangelista e Matheus Fernandes? Pode. Isso quer dizer que eu não acredito no Santos em casa? Não, não. Eu quero dizer que são dois caras que ao menos te entregam média básica. E aí, se você quiser dobrar os dois e colocar uma opção mais ousada, já que essa posição de meio campo tá bem ruim, eu acho válido. Arias é um cara também que, assim como o Veiga, vale arriscar por conta de coloca e vamos esperar as notícias. Inclusive, já vai estar também no nosso time. Então, a gente tem Cristaldo e Arias, por enquanto, no nosso time. Aí tem um cara baratinho, né? Porque geralmente ninguém nem rola a tela ali para os mais baratinhos, que deu bastante trabalho para o adversário na rodada passada e está dando bastante trabalho para o adversário. E o Bahia, assim como Bahia, Goiás, Santos, Vasco, são times que estão ali na zona da confusão e que todo jogo é uma final de campeonato. Então, todo jogo eles vão para cima. Claro que quando a gente falar de Botafogo, Bragantino, Grêmio, dos times que estão lá em cima, faz mais sentido falar deles, né? Mas esses times que estão embaixo, algumas peças estão sendo essenciais. E aí essas peças se tornam diferenciais. Então, esse vai ser o nosso terceiro meio-campo. A gente vai com o Cauli. E uma peça para sair um pouco do óbvio, Rezende, duas peças, né? Rezende e Vila Sante, tá? Indo para o nosso ataque, antes do nosso ataque, vou colocar já o técnico, né, para saber exatamente quanto que vai sobrar e os técnicos que eu acho interessante para essa rodada. Fernando Diniz, Renato Gaúcho, quando o Grêmio joga em casa, a opção de colocar o Renato Gaúcho é sempre interessante, tá? Lúcio Flávio, que parece que deu uma equilibrada aí, né, no Botafogo. Agora, quem quiser dar uma ousadia e alegria, tem o Tite. Não sabemos ainda o que vai acontecer, como ele vai montar esse Flamengo, né? Vamos esperar aí Vene Casagrande para dizer o que vai acontecer. Mas, sinceramente, eu vou aqui de Renato Gaúcho. Poderia ir de Lúcio Flávio, sim, mas Renato Gaúcho joga em casa, é uma diferença grande de valorização aqui e eu não estou afim de perder cartoleta com o técnico. Uma coisa é perder cartoleta com o atacante, né? Que você fala assim, beleza, tal. Com técnico não dá. Os irmãos Soares, os primos, Tiquinho Soares e Luiz Soares, eu acho que são duas baita opções aí para a rodada, inclusive até para capitão, tá? Eu sei que eles têm bastante aí para valorizar, mas são dois confrontos bem favoráveis para eles, então, quiser colocar os dois, inclusive, Hulk, eu acho ok. Verrete também nesse jogo contra o Fortaleza. Aliás, Verrete tá bom, inclusive, para valorização. Cano eu acho uma boa. Marcos Leonardo, uma opção um pouquinho mais ousada, mas joga em casa e é uma boa. Everaldo, cuidado, né? Pelo amor de Deus, porque não é que Everaldo teve, ele deu essa mitadaça e outras pontuações não tão altas. Então, pelo amor de Deus, cuidado com o Everaldo. Num tiro curto, eu acho mais válido. Paulinho, eu acho bem ok. Lucas Moura, aposta. Aqui tá um cara que tá dando trabalho para o adversário, que é o Slimani.
Para quem acredita na lei do ex, tem Eduardo Sacha, vai voltar aí para Vila Belmiro e também tá bom na valorização. Olha, eu vou colocar aqui no nosso time Tiquinho, vou colocar Luís Soares e, infelizmente, pelas cartoletas não dá para colocar um Verratti, porque eu queria fazer esse trio, tá? Tiquinho, Soares e Verratti, mas não será possível. Olha, dá inclusive para fazer uma aposta aqui no Lucero. Ele também é uma aposta bem da boa. Mas eu vou de Paulinho aqui. Nesse trio de ataque, eu vou de Paulinho. Óbvio, vocês sabem disso. Tem 3 jogadores em dúvida aqui. Então, até o mercado fechar, com certeza vai ter alguma alteração nesse time. Pode, inclusive, certeza que o PR não vai jogar, vai vir o Gatito para cá, vai ser mais barato, e aí vai sobrar dinheiro e a gente coloca um terceiro atacante, vai ser um Verratti, ou o próprio Arias. Então, pode sim ter modificações até o horário do mercado fechar, tá? Capitão, Luís Soares vai ganhar aqui a faixa, e por enquanto, esse time tá assim, ó, custando 146 cartoletas e 84, tá? É isso. E aí, todas as mudanças, todas as informações eu coloco lá no grupo do Telegram. Fechado? Um beijo. Bora mitar.